Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, né? E que Deus e a espiritualidade sempre presente nos auxilie nesse estudo que estamos fazendo para o compreendermos com correção e tirarmos o maior proveito possível, ok? Hoje, quer dizer, nesse estudo, que é a segunda parte do estudo Abre a Porta, ele nós já falamos, nós já falamos a qual livro esse título pertence, né? Que é o Vinha de Luz. O capítulo é o 11 e o Evangelho é de João, capítulo 20 e versículo 22, que diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vou repetir. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E a mensagem começa assim: Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Sim, porque os discípulos, após a crucificação de Cristo e antes da sua ressurreição, que eles até mesmo nem acreditavam que isso iria acontecer, são extremamente expressivas em suas primeiras manifestações junto a eles, aos discípulos. Continuando. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Então, Jesus sabia da situação dos espíritos, né? Ou dos seus discípulos. Era muito angustiante e temerosa, tanto que Pedro negou que conhecia Jesus 3 vezes antes de o galo cantar, né? Todo mundo conhece essa passagem da Bíblia, né?
Então, ele compareceu à reunião de seus companheiros, dos discípulos, porque eles passaram a se reunir para decidir o que iam fazer, se iam se dispersar, se iam dar continuidade ao cristianismo sozinhos, ou se Jesus estaria com eles ou não, né? Uma série de dúvidas atacava o espírito desses discípulos. Então ele compareceu à reunião deles, né? Espalhando sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Certo. Aí ele continua. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por quê? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores, aos discípulos, seus sucessores? Não é mesmo? Logo ele que distribuíra dádivas de saúde, bênção de paz, diversos milagres de cura, né? Recomendava, palavra importante, como já falei para vocês, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais através do Espírito Santo. Por que não impor semelhante obrigação? Não é mesmo? Por que não impor obrigantes? Por que não impor semelhante obrigação e pronto? E não recomendar como ele fez, né? Ele poderia simplesmente determinar essa atitude. Mas não. Ele recomendou aos discípulos que recebessem os dons espirituais, né, fornecidos pelo Espírito Santo. E a resposta, como já sabemos, é porque o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Emmanuel está querendo nos dizer que Jesus jamais violentaria, porque
ele acha uma violência penetrar no santuário, ou seja, penetrar no íntimo do discípulo, nem que fosse por amor, nem que o que ele estivesse desejando para os seus discípulos fosse super benéfico para a missão deles. Nem mesmo por amor ele faria isso, porque ele respeita o livre-arbítrio, né? E não violenta o íntimo de suas criaturas, né? Devido justamente a terem o livre-arbítrio. E a mensagem continua. Cada espírito guarda seu próprio tesouro. Bom, cada espírito guarda seu próprio tesouro. Um espírito só pode guardar um tipo de tesouro, que são as virtudes celestiais. Nada material podemos levar para o céu, né? Só as nossas virtudes, que ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos roubar, e que é imperecível, não é como os bens da terra, perecíveis, que se deterioram, né? Que se estragam, que se transformam. Não. Só podemos levar os bens imperecíveis, que são as virtudes celestiais. E ele continua. E esses espíritos abrirão suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. E esses espíritos abrirão suas portas sagradas. Por que portas sagradas? Porque ele é um espírito virtuoso e que mantém as suas portas fechadas às más influências que venham a prejudicar, né, as suas virtudes, não é mesmo? O seu tesouro imperecível. E o Emmanuel continua. Olha só, prestem bem atenção. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações climáticas. Mas a semente terá que germinar
por si mesma, elevando-se para a luz solar. Ele aqui está querendo nos dizer que o Criador prover para a semente a ser plantada e cultivada, né? Ele prover todas as coisas necessárias, todos os elementos necessários para a sua germinação. Mas ela terá que se germinar por si mesma. Como sempre, temos que fazer a nossa parte. Ela deve germinar-se por si mesma, elevando-se para a luz solar. E ele continua. O homem, ao invés da semente, recebe igualmente a ela o sol da providência e a chuva de dávidas, as facilidades de cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos à luz divina. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui, ele está fazendo uma comparação, né, entre o desenvolvimento da semente e o desenvolvimento do homem, né? Quando ele diz que ele provê todas as coisas e as circunstâncias necessárias, inclusive a bênção de diversas experiências na jornada atual, para o homem se desenvolver. Mas, todavia, porém, nós temos que romper por nós mesmos os envoltórios inferiores. Ele está querendo dizer que nós devemos, por nós mesmos, nos livrarmos dos envoltórios inferiores de existências anteriores, né, adquiridos em existências anteriores, elevando-nos para a luz divina. Quer dizer, nos livrando, né,
das nossas crenças, nossas convicções, nossos conceitos adquiridos em existências anteriores e, portanto, inferiores a essa, porque cada existência é sempre para darmos um passo além na direção da perfeição, né? Relativa, porque só Deus é perfeito. Então é isso, devemos nos livrar desse conflito interior, né? E abrirmos a porta para que Deus, ou para que Jesus, entre. Para que Jesus entre para nos auxiliar, né? Muito bem. E ele termina aqui assim dizendo, olha, cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado. Não, eu acho que eu pulei aqui. Ele ainda diz o seguinte, ó. As aspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, todavia, porém, está em nós abrirmos a porta para Jesus entrar em nossos corações, em nossas vidas. Então aqui ele está dizendo que as aspirações e os desígnios do Mestre continuam à nossa volta, nos dando sugestões úteis, nos induzindo à compreensão da vida, né? E iluminando-nos, né? Mas devemos abrir a porta para que Jesus entre em nossas vidas para nos ajudar. Quer dizer, depende de nós aceitarmos a ajuda de Jesus, a entrada de Jesus em nossas vidas. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? E podemos não aceitá-lo. Entendeu? Muito bem. E ele termina assim: cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna.
Quer dizer, o que ele está nos dizendo? Que devemos cessar os conflitos, né, existentes em nosso íntimo, de natureza inferior, tá? E entregarmos totalmente, abertamente, as novas realizações de Deus, que inclusive são instituídas a nosso favor. São criadas para o nosso bem. Certo? Perseverando em receber durante essa nossa jornada, durante a nossa jornada, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. E todos sabemos que a renovação íntima, né, é um dos preceitos fundamentais da religião espírita. A renovação íntima. Nos aperfeiçoarmos para atingirmos um dia, inevitavelmente, a perfeição relativa. E eu digo relativa porque só Deus é perfeito. Tudo mais é relativo. Ok? Bom, então, eu acho que ficou esclarecido essa mensagem para nós, né? E então que fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E um grande abraço para todos, ok? Tchau.